E aí, pessoal, depois de um tempo sem estudo, a gente está de volta, agora no livro de Jeremias. A gente vai ler hoje os capítulos 42 e 43 do plano de leitura cronológico anual da Bíblia. Se você está ouvindo, se você está vendo esse vídeo, eu recomendo que você tenha aí perto a sua Bíblia. A gente vai ler uma grande parte dos versículos, então é bom ter a palavra de Deus aí perto de você para estar acompanhando e verificando aquilo que eu estou dizendo. Então vamos para o estudo. Antes de começar, de fato, a leitura do capítulo, só dando um contexto, né, do que a gente está lendo aqui nessa passagem de Jeremias. É, o rei Nabucodonosor, ele invade ali a terra de Israel, ele envia uma grande parte do povo israelita para Babilônia, né, os exilados, e ele deixa um remanescente lá. E o Jeremias e o auxiliar dele, né, o Baruque, eles são uma dessas pessoas que ficam lá na terra de Israel. Além do Jeremias, do Baruque, o Nabucodonosor coloca uma pessoa para assumir o cargo de governador da região. O rei foi exilado, mas uma pessoa precisava ficar ali exercendo o papel de autoridade daquela terra. E aí ele coloca o Gedalias para ser o governador da terra. O Gedalias, ele não tinha linhagem davídica, ou seja, ele não tinha sangue real. Isso fez com que a autoridade dele fosse questionada por Ismael. A gente vai ver alguns personagens aqui ao longo da leitura, né? Ismael, Joanã, Jezanias, e ficamos sem essas pessoas, eles faziam parte do grupo do ministério, né? Assim, eram os ministros da economia, ministros da fazenda, eles faziam parte do núcleo do poder ali em Israel, que teoricamente deveriam ajudar o Gedalias. Mas o Ismael, especificamente, voltando um pouquinho lá no capítulo 41, a Bíblia diz que ele tinha sangue real. Então ele era da linhagem davídica. Eu imagino que por causa disso ele teve mais dificuldade do que os outros de reconhecer a autoridade de Gedalias e de se submeter a ela. Então ele faz um plano para matar o Gedalias e, como que meio por um golpe de Estado, tomar o controle ali do povo de Israel. E ele de fato concretiza esse plano. Ele mata o Gedalias. E aí os outros ministros ali, o outro pessoal da liderança, eles começam a ficar com medo. E eles meio que fazem guerra contra o Ismael, porque eles ficam preocupados e temendo a reação que Nabucodonosor teria diante de ele ter matado, né, do fato de ele ter matado aquele que ele tinha colocado para ser autoridade para o povo de Israel. E aí, temendo isso, eles conseguem meio que derrotar o Ismael, eles pegam ali o povo e eles decidem fazer uma mudança. Tipo assim, agora o Nabucodonosor vai ficar com raiva, ele vai perseguir a gente precisa fugir dele, a gente tem que sair dessa terra, vamos para o Egito. Só que aí, eles têm a iniciativa, uma iniciativa que, num primeiro momento, parece válida, parece correta, parece boa, a iniciativa de buscar entender qual que era a vontade de Deus. E aí, com essa iniciativa, né, aparentemente boa deles, a gente começa o capítulo 42. Então, eu vou começar lendo do versículo 1, se você quiser ir acompanhando. A gente não vai ler tudo, mas essa parte eu acho interessante a gente começar, né, lendo mesmo como está na palavra. Então, todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Caiá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti, e peça ao Senhor, teu Deus, por nós e por todo esse remanescente, porque, como podes ver, somos poucos que restaram de muitos. E aqui vamos dar uma pausa. Perceba como que eles falam com Jeremias. Pedimos que aceites as súplicas que fazemos diante de ti e peças ao Senhor teu Deus. Eles não dizem peças ao Senhor nosso Deus. Peças ao Senhor teu Deus. Então aí a gente já vê um certo distanciamento em relação ao Senhor. Será que eles tinham ainda intimidade com Deus? Eles meio que fazem uma terceirização. Eles podiam ir até o Senhor, mas eles escolhem pedir para que Jeremias vá até o Senhor e pergunte por eles. Então isso já revela muita coisa sobre o coração deles. Mas vamos continuar. O que eles querem que Jeremias faça? E eles dizem: ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Então eles pedem duas coisas: que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir e o que nós devemos fazer. E a gente olha para essas duas coisas, cara, isso é muito comum. Isso é uma pergunta e essa é uma oração que eu já fiz e que você também já fez. Senhor, qual que é o caminho? Qual que é o caminho que eu devo seguir? O que eu devo fazer? Então, é uma pergunta muito comum e muito frequente. Quando a gente olha
num primeiro momento, nessa perspectiva, parece belo, parece correto, parece admirável. Ainda mais quando a gente vai ler mais adiante o versículo 6. Já já a gente chega lá. E aí a gente vai voltar para refletir um pouquinho sobre essa atitude. Mas vocês veem que essa iniciativa parece uma iniciativa boa, uma iniciativa correta, uma iniciativa justa. Mas vamos lá, vamos seguir para ver no que é que isso vai dar. Versículo 4. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. E aí presta atenção no versículo 5 e 6. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo o que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. E quando a gente lê isso, cara, que comprometimento que essas pessoas tinham, que exemplo que eles não estão dando para mim e para você, quando eles dizem, seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. Tipo, quando a gente canta naquela música, se Deus quiser, ele é Deus, se Deus não quiser, continua sendo Deus. É muito bonito, é muito comprometimento. Mas, presta atenção nisso que o povo estava fazendo. Existe uma diferença que a gente não se atenta entre buscar orientação e consultar a Deus. Buscar orientação de fato é quando você entrega para Deus uma folha em branco, ou então um rascunho de ideias que você está disposto a pagar. Eu não tenho aqui uma folha em branco para demonstrar, mas quando você pede orientação ao Senhor, você está apresentando para Deus uma folha em branco, ou então ao menos uma ideia ali, um esboço, mas algo que você tem à disposição de jogar fora, se o Senhor te disser, não é isso. E o que o povo estava fazendo não é buscar orientação. O povo estava apresentando para Deus uma ideia pré-concebida, um esboço que eles não tinham à disposição de jogar fora se Deus pedisse. Então, entende? Eles não estavam fazendo aquilo com desejo de realmente saber qual que era a vontade de Deus. Eles estavam procurando uma confirmação, uma validação. Eles estavam fazendo aquilo para cumprir um protocolo. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa com Deus? A gente não vai até Ele consultando, pedindo confirmação, pedindo validação, mas sem a disposição real de abrir mão dos nossos planos para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Mas vamos seguir. Lá no versículo 7 diz assim: 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. E eu vou parar aqui. 10 dias depois. Foram 10 dias em silêncio. Eu já vivi tempo de silêncio, você já viveu tempo de silêncio. Todos nós passamos em algum momento da vida por um tempo de espera. E a gente vai ver que existem dois tipos de postura diante do tempo de espera. Eu vou ler e depois a gente comenta sobre essas posturas, certo? Cadê? Versículo 8. Então ele chamou Joanã, o Jeremias chamou Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, e todo o povo, do mais pobre ao mais rico, lhe disse: Assim diz o Senhor Deus do céu, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa súplica. Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, quem temeis. Não temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão deles. Só que aí, quando Jeremias falou isso, o povo já estava com toda aquela ideia preconcebida de ir para o Egito. É como se ele tivesse, naquele instante, jogado um balde de água fria. Porque quando os líderes apresentaram para Jeremias aquela ideia de buscar o Senhor, eles já tinham na mente deles o que eles queriam fazer. Eles queriam ir para o Egito. E esses 10 dias só serviram para eles confirmarem ainda mais, se apegarem ainda mais a isso. Então, quando Jeremias diz, olha, o Senhor me disse que a vontade dele é que vocês não vão para o Egito, é que vocês permaneçam nessa terra. E aí ele joga um balde de água fria em todos os planos que os líderes tinham traçado. E aí entra a questão daquelas duas posturas que nós devemos ter diante do tempo de espera, que nós podemos ter, na verdade, diante do tempo de espera, que eu comentei antes. Quando a palavra de Deus diz que 10 dias depois o Senhor falou com Jeremias, isso quer dizer que eles passaram 10 dias ali em silêncio, 10 dias esperando a vontade de Deus. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente vai poder agir de duas maneiras possíveis. Ou a gente vai agir como Jeremias,
com uma busca ativa pela vontade de Deus, com uma busca ativa para entender qual que é a presença do Senhor, pela palavra, pela oração, pelo jejum, ou a gente vai fazer como o povo. A gente vai fazer planos e traçar caminhos segundo os desejos do nosso próprio coração. E foi isso que eles fizeram. Eles já tinham aquela ideia preconcebida de ir para o Egito, e esses 10 dias no silêncio só fortaleceram mais ainda a convicção pessoal que eles tinham de que eles queriam ir para o Egito. Eles esperavam que Deus só fosse confirmar e validar aquela ideia que eles já tinham no coração. E aí eles sonharam. E sonharam errado, mas eles sonharam e eles se apegaram a esses sonhos, eles se apegaram a esses planos. Eles estavam escolhendo o caminho mais lógico, o caminho mais fácil, o caminho da ilusão. E o caminho, a alternativa que o Senhor apresenta é totalmente ilógica, não faz sentido do ponto de vista racional. Mas era a vontade de Deus. A postura do cristão, diante do tempo de espera, precisa ser como a de Jeremias. A gente precisa ter essa busca ativa. A gente precisa procurar entender qual que é a vontade de Deus. E eu não estou dizendo para a gente ficar simplesmente, eu vou ficar inerte, vou ficar parado, eu só vou agora fazer qualquer coisa depois que eu ouvir Deus me dizer para fazer alguma coisa. A Bíblia não diz para a gente fazer isso. O tempo todo, na palavra, quando a gente vai ver os discípulos, Jesus chamou pessoas que estavam ocupadas. Jesus chamou pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Às vezes a gente espiritualiza demais. Senhor, para onde que eu devo ir? Qual que é o caminho? Isso foi um conflito muito grande que eu vivi durante grande parte da minha vida. Eu queria entender qual que era o caminho antes que eu fizesse qualquer coisa. Isso estava me impedindo de fazer as coisas que Deus já estava claramente me mandando fazer. E foi aí que eu percebi. Eu não preciso andar me perguntando qual que é o caminho. Jesus já me deu essa resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14,6. Então, assim, se em cada passo que você dá, você procura a orientação de Deus e você obedece a Deus, não tem como você esperar que o seu destino seja algo diferente daquilo que é a vontade de Deus para você. Às vezes a gente acredita que por ter o conhecimento do lugar de onde Deus quer que a gente vai conseguir chegar lá. Eu não sei vocês, mas eu sou péssimo em localização. Se você me diz, Arthur, vai comprar remédio ali na farmácia. Cara, eu sou capaz de sair daqui de casa e me perder. Eu sou capaz de sair daqui de casa e me perder, porque mesmo que você me diga onde que eu devo ir, eu vou me perder ao longo do caminho, porque eu não sei, eu não sou bom em geografia, eu não sei me localizar. Agora, se você disser, olha, Arthur, eu quero que você vá, eu não vou te dizer para onde eu quero que você vá, mas eu quero que você me dê a mão e eu vou te levar até lá. Eu tenho certeza que eu não vou me perder. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Muitas vezes ele não diz o lugar para onde ele quer que a gente vá, mas ele diz, segura na minha mão, me segue, e você vai chegar onde eu quero que você chegue. Então, é essa postura que nós precisamos adotar como cristãos, é isso que a gente precisa entender. Jesus já é o caminho. A gente precisa seguir ele e dar cada passo em conformidade, em obediência àquilo que é da vontade do Senhor. Mas beleza, vamos continuar. O povo, quando ouviu isso que Jeremias disse, eles ficaram com muita raiva, porque era totalmente diferente do que eles esperavam. E aí, vamos ver adiante o que, o Senhor diz sobre isso. E aí vamos pular um pouquinho lá para o versículo 19. Jeremias ainda falando com o povo. O Senhor falou acerca de vós, ó remanescentes de Judá. Não entreis no Egito, sabei que hoje vos tenho avisado, de que enganastes a vós mesmos. Eles podiam ter enganado a todo mundo, talvez até a si mesmos, com aquela aparência de bondade, que queriam entender o que era a vontade de Deus, mas eles não enganaram a Deus. E aí Jeremias continua: pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, suplica por nós ao Senhor nosso Deus, e dize-nos tudo conforme o que o Senhor nosso Deus te disser, e assim o faremos. Eu vos tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos em nada à voz do Senhor vosso Deus, pela qual ele me enviou a vós. Agora sabei por certo que morrereis, pela espada, pela fome e pela peste, no mesmo lugar onde desejais habitar. Então olha que trágico que é isso. O desejo que eles tinham de ver os sonhos deles realizados, os sonhos cumpridos, ele se tornou maior que a disposição de viver a vontade de Deus para a vida deles. O desejo que eles tinham de ver seus sonhos realizados, suas vontades cumpridas, se tornou maior que a disposição que eles tinham de obedecer a Deus.
Isso é trágico. Isso é trágico, mas isso acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. E a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. No outro vídeo aqui, né, do canal, eu já falei um pouco sobre essa questão dos ídolos. E é preciso a gente tomar cuidado. É preciso a gente tomar cuidado porque quando os nossos sonhos, quando os nossos desejos, quando as nossas afeições, intenções, elas assumem uma posição maior que a do Senhor no nosso coração, isso significa que essa coisa, esse sonho, esse desejo já se tornou um ídolo no nosso coração. Já se tornou um ídolo no nosso coração. E a palavra de Deus continua, agora no capítulo 43. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras com as quais o Senhor, o seu Deus, o havia enviado. Então Azarias, filho de Usaías, Joanã, filho de Caiá, e todos os homens arrogantes falaram a Jeremias: estás mentindo. O Senhor, nosso Deus, não te mandou dizer, não entreis no Egito para habitar ali, mas é Baruque, filho de Nerias, o auxiliar, né, do Jeremias, quem te incita contra nós, para nos entregar na mão dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem cativos para a Babilônia. Então vocês percebem isso? Jeremias jogou um balde de água fria, anunciando para eles a verdade acerca do que era a vontade de Deus para eles. Mas Deus não é obrigado a atender às suas expectativas. Deus não é obrigado a atender às nossas ideias sobre ele. Deus não é um animal domesticado, sabe? A gente não tem como domesticar a vontade do Senhor. Ele não é obrigado a cumprir as nossas expectativas. Então, em muitos momentos, a vontade de Deus vai ser diferente da nossa. E vai ser um balde de água fria. Mas a gente precisa ter a disposição para obedecer. E aí você vê o que os líderes fizeram quando Jeremias joga esse balde de água fria neles. Eles criam uma narrativa, um contexto para justificar a desobediência deles. Eles passam a crer numa mentira que eles mesmos criaram para alentar o ego deles, que não deseja ser confrontado. Então, o que o Joanã, o Azarias, o que os líderes fazem, né, é algo muito perigoso, né, porque eles não querem desobedecer abertamente, então eles encontram uma maneira de obedecer a um Deus que eles mesmos criaram. Eles encontram uma maneira de obedecer um ídolo que eles fizeram para si mesmos, de acordo com os seus ideais, de acordo com aquilo que eles acreditavam ser correto e que era diferente da vontade de Deus. E esse alerta precisa ficar para nós. Porque às vezes quando a gente olha para a nossa vida, e a gente às vezes até pensa que está sendo fiel a Jesus, mas a gente não está sendo fiel a Jesus. A gente está sendo fiel a ideais, a gente está sendo fiel a conceitos que nós mesmos concebemos dentro do nosso coração. E a gente às vezes não percebe isso, mas a gente está sendo fiéis, a gente está sendo fiel a princípios e não a Jesus de fato. A gente está sendo fiel muitas vezes, sem perceber, a um Deus que nós mesmos fizemos sob medida e não o Deus da palavra. Nós precisamos, é a coisa mais importante do mundo, conhecer o Deus da palavra, para que nós não nos deixemos enganar pelos ídolos que o nosso coração o tempo inteiro está fabricando. Tim Keller diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, de fato, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado do nosso coração, porque dele, como a palavra diz, procedem as fontes de vida. E vocês percebam que isso que os líderes fazem é algo que a gente também faz muito frequentemente. A gente encontra maneiras de justificar a nossa desobediência, porque a gente não quer desobedecer. Assim, pelo menos não abertamente. A gente quer conservar nossa aparência de bondade. E aí eles fazem uma obediência desobediente. E às vezes você vê pessoas que estão vivendo uma vida cristã aparentemente perfeita, mas são pessoas que, em essência, estão desobedecendo a Deus. E eu convido você a pensar da mesma forma que eu pensei, que eu fui confrontado com isso. A minha obediência tem sido uma obediência ao Deus da palavra? Tem sido uma obediência a Jesus Cristo? Ou será que tem sido uma obediência a um ídolo que eu concebi com meu próprio coração? Será que eu estou sendo fiel ao Senhor Jesus, a quem eu digo que eu sigo? Ou será que eu estou sendo fiel a uma ideia, a um princípio, a uma narrativa que eu criei para alentar o meu próprio ego, que não deseja ser confrontado? São perguntas duras, mas são perguntas que a gente precisa se fazer. E vocês veem que, assim, essas pessoas
que agora estão dizendo tudo isso, criando toda essa narrativa pirotécnica para justificar a desobediência delas, são as mesmas pessoas que disseram lá no versículo 6 do capítulo 42, seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. São as pessoas que se comprometeram a obedecer à vontade do Senhor. São as pessoas que procuraram o Jeremias lá no comecinho do capítulo 42. Isso é trágico. São pessoas que um dia tiveram aparentemente o desejo de obedecer a Deus, que agora estão de uma maneira clara, de uma maneira aberta, por assim dizer, desobedecendo à voz do Senhor. E o que é mais marcante nisso é que se eles procuraram Jeremias, quer dizer que pelo menos durante um tempo eles acreditaram que Jeremias era de fato um profeta divinamente inspirado. E se agora eles desobedecem assim tão abertamente, ainda que criando um contexto, uma narrativa para fazer isso meio que debaixo dos panos, sem confrontar a si mesmos, quer dizer que eles deixaram de acreditar. Eles deixaram de acreditar que Jeremias era um profeta divinamente inspirado quando a palavra que saiu da boca dele era diferente daquilo que eles esperavam. Isso é forte de pensar, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que Jesus vai vir. Eu agora não lembro exatamente como que é a passagem, mas diz que ele vai vir montado sobre um cavalo branco e que a terra vai ficar cheia de sangue até os tornozelos. A imagem que a palavra prega acerca do Cristo é muito diferente da imagem que o mundo tem de Jesus, que muitas vezes não é baseada e solidificada na palavra, né? E aí, será que quando o Senhor voltar, as pessoas vão reconhecer? Será que quando o anticristo voltar, já trazendo uma perspectiva um pouco mais escatológica, as pessoas vão perceber que ele é o anticristo? Sabe? A palavra de Deus diz que muitos vão ser enganados, mas nós precisamos ter o nosso coração atento e conhecer o Senhor, que muitas vezes é diferente daquilo que o nosso coração espera. Lembrando, né? Deus não precisa atender às nossas expectativas. E a palavra também diz que no fim dos tempos que são chegados, as pessoas procurarão mestres que vão falar palavras segundo os seus ouvidos. E é exatamente isso que eles fizeram aqui, os líderes, com Jeremias. Enquanto Jeremias estava falando o que eles concordavam, show, é isso aí, Jeremias. Depois que Jeremias anunciou a vontade de Deus, a palavra de Deus, de uma maneira diferente da expectativa que eles tinham, eles, não, isso aí foi o Baruque que está falando com Jeremias e tal, não sei o quê. Então, eles encontraram uma maneira, um caminho de dizer que Jeremias não era um profeta divinamente inspirado. E eles deixaram de acreditar quando a palavra foi desagradável a eles. E a gente tem que tomar cuidado também para não cair nesse erro que eles caíram. E aí, só uma questão também interessante, já para finalizar aqui. Os capítulos são longos e o vídeo está ficando bem grande, mas como que a gente pode muito facilmente reconhecer se aquele sonho, aquele desejo que a gente tem no nosso coração se tornou ou não um ídolo? Cara, olha, para onde seus pensamentos vão quando você acorda? Assim, quando você está dormindo e você se desperta, qual que é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Quando você está livre durante o dia, quando você está ali nas suas horas vagas, para onde que seus pensamentos vão? Quando você não precisa estar pensando em tarefa, em trabalho, em faculdade, para onde que os seus pensamentos se voltam? Isso fala muito sobre o lugar onde está o seu coração. Se a resposta para alguma dessas perguntas não tiver sido Deus ou alguma coisa relacionada à sua justiça, então o sinal de alerta precisa ser acendido. Porque não há nada que deva nos fascinar sabe, não há nada com que a gente deva gastar mais os nossos pensamentos do que aquilo que é mais importante, que é o Senhor. Então, essa foi a reflexão desses 2 capítulos. São capítulos muito densos e que têm verdades muito profundas, mas que têm lições muito valiosas para que a gente, mais uma vez, cuide do nosso coração e quebre os ídolos que ele tem, sabe, tão rapidamente e tão, sabe, com tanto, de certa forma, tanta velocidade criado. A gente precisa tomar cuidado para que o nosso coração adore unicamente o Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse tempo precioso, muito obrigado, Senhor Jesus, por nos confrontar com a sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado por
ser aquele que nos salvou, aquele que nos encontrou e que nos resgatou, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor, e o Senhor somente é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. É o Senhor que nós queremos buscar. Nós sabemos que tantas vezes, Senhor, nós temos depositado sobre o Senhor expectativas humanas, mas nós te louvamos, te adoramos porque o Senhor é Deus. E o Senhor é a verdade, Senhor Jesus. E a verdade e o Senhor Deus não precisam atender às nossas expectativas, Senhor Jesus, limitadas pelo tempo, limitadas pelas nossas próprias ideias humanas, Senhor Jesus. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E a minha oração, Senhor Jesus, é que através da exposição dessa palavra, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor Jesus, possa despertar para os ídolos que eles têm fabricados, ó Deus, e que nós nos comprometamos, ó Deus, a quebrá-los, a tirá-los dos seus lugares, para que o Senhor assuma, Senhor Jesus, o lugar que é seu por direito, que é o primeiro lugar no nosso coração, Senhor Jesus. Eu oro com o coração agradecido, Deus, pelo que o Senhor tem feito. Eu oro pela conservação da sua palavra, Deus, que chega até nós, e como é maravilhoso podemos ouvir, Senhor Jesus, a sua palavra. Muito obrigado por permitir que ela tenha chegado até nós, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua fidelidade, Senhor Jesus. Nós te adoramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês que assistiram. Se esse vídeo falou com você, compartilha. E é isso. Deus abençoe você. Até mais.